Shalom, 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 shalom. Boa noite, saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Yeshua, o Filho do unigênito Pai eterno, aquele que era, aquele que é e que o há de vir. Louvado seja nosso Deus, louvado seja Yeshua, louvado seja o Espírito Santo pela revelação divina. De geração a geração só existe um único Deus, que se chama Elohim, aquele que no princípio criou os céus e a terra e tudo que existe no universo. Meu amado irmão, querida irmã, mais uma vez reiteramos as nossas saudações em Cristo Jesus, as nossas saudações fraternais com o HP divino. Hoje vamos mais uma vez apresentar mais uma nota de orientação número 12, que vai falar sobre o currículo. Portanto, hoje vamos falar igualmente do currículo, mas desta vez do módulo C, que trata sobre o cidadão e embaixador do reino. O módulo C e da nota de orientação número 12, que fala sobre o cidadão e embaixador do reino, comporta 9 cursos. Amado irmão, querida irmã, mais uma vez, bem-vindo e shalom, shalom. Uma das realidades mais profundas de todos os tempos é que Elohim criou o mundo por sua palavra. Hebreus capítulo 11, o versículo 3 declara que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Segue-se que para viver com sucesso no reino da terra, meu amado irmão, minha irmã, a chave é conhecer e viver pela palavra de Elohim. O escritor dos Salmos coloca a palavra no contexto certo como bússola da vida. Salmos capítulo 19, versículo 14, declara que sejam agradáveis palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ainda Salmo capítulo 119, o versículo 9 declara: como purificará o jovem o seu caminho? A resposta é observando conforme a palavra do Senhor. Ainda Salmo 119, o versículo 11 declara o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. Aleluia! A maneira de nós escaparmos do pecado, a maneira de nós evitarmos o pecado, é esconder a palavra de Elohim no nosso coração, para que não andemos em pecado e andemos segundo o seu conselho. Ainda Salmo capítulo 119, no versículo 16, diz o seguinte: alegrei-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Meu amado irmão, minha irmã, no entanto, um dos maiores planos de Satanás é fazer com que ministros e irmãos adotem perspectivas pessoais, apegando-se a eles como verdade. É por isso
que o Senhor constantemente afirma que a sua palavra é simples e descomplicada, exigindo submissão ao Espírito Santo para a correta divisão e aplicação, enquanto estudamos diligentemente com um coração aberto e mente voluntária. Aleluia! Cada um dos módulos usados pelo Programa Global de Mentoria e Discipulado representa a revelação da mente do Senhor em relação a aspectos específicos da vida e do ministério do reino. Meu amado, minha amada, toda glória vai para o Elohim e não aceitamos crédito porque os cursos não são produto de esforço de pesquisa. O módulo 1 lidou com as fundações cristãs do reino. O módulo 2 lidou com o reino e a igreja. E na continuação da fundação estabelecida por ambos os módulos, agora nos movemos para águas mais profundas, de modo a explorar o que a palavra diz sobre as responsabilidades dos redimidos. Aleluia, meu amado irmão, minha amada irmã. O módulo C, como dissemos, trata de cidadão e embaixador do reino, comportando 9 cursos. Este módulo reside na articulação das propriedades centrais dos santos como cidadãos e embaixadores do reino dos céus no reino da terra. Vamos então já para o primeiro curso do módulo C. É o curso 118, o chamado custo e recompensas do discipulado. Aleluia! Fluindo de um conhecimento experiencial de Yeshua em todas as dimensões, conforme descrito no curso 102, que fala sobre a compreensão de Yeshua, surge a necessidade de determinar que tipo de relacionamento ele espera dos seus remidos, dos seus eleitos, dos seus santos. Este curso apresentará com detalhes claros os seguintes temas ou os seguintes aspectos. O chamado para o discipulado de Jesus, não pertencendo às denominações como a principal necessidade da igreja em nossa geração. A pergunta que surge e que estaremos em condições, quando concluirmos esse curso, em responder é: qual é a chamada? Também, de que maneiras e com que língua fez Jesus uma exigência aos seus discípulos? Que processo ele espera que os crentes sofram para ser quem ele quer que sejam? Como a aceitação do chamado de Yeshua afeta nossos relacionamentos anteriores? E a outra pergunta que estaremos em condições e dominaremos a responder é: quais são as recompensas que o Senhor promete àqueles que pagam o preço para segui-lo? Aleluia! O segundo curso, 119, descobrindo e cumprindo seu ministério. Esse é muito importante, esse curso, meu amado irmão. Todo cristão é chamado a descobrir e realizar o seu ministério. Meu amado irmão, minha irmã, a irmã é chamada a descobrir e realizar o seu ministério. O irmão é chamado a descobrir e realizar o seu ministério. Ministério é a expressão do que estamos impressionados com o Espírito Santo. Considerando o facto de que todos nós enfrentaremos o Senhor na colheita para dar conta do nosso ministério, ou melhor dizer, em outras palavras, todos nós compareceremos diante do Tribunal Supremo para prestar contas do nosso ministério. O que é que andamos a fazer? Se ao longo da nossa vida andamos a negociar até a vinda do Mestre, ou enterramos os nossos talentos aguardando o dia da colheita e apresentarmos como foi nos entregue. Aleluia! Considerando o facto de que todos nós, meu amado irmão,
compareceremos no Tribunal Supremo, faz sentido que todos neste programa global de mentoria e discipulado saibam e saiam para o ministério. Aleluia! Este curso vai nos fazer perceber o que é o ADN espiritual, como o Senhor o empacota em plenitude nas nossas vidas, na vida dos santos. Quais são as restrições para a descoberta de seus dons espirituais? O que é realmente ministério? O ministério é para um seleto grupo chamado clero, enquanto a grande maioria, os leigos, devem ser ministrados? Essas são questões que nós iremos abordar neste curso. Até que ponto os fatores ambientais afetam o ministério? Qual é o principal diferencial no ministério primário e de apoio? Como podemos nos satisfazer ajudando os líderes da primária a buscar e realizar seus ministérios? Portanto, são assuntos, são aspectos que nós iremos explorar ao longo da abordagem desse curso 119. Amado irmão, querida irmã, curso 120 trata sobre o crescimento pessoal e maturidade espiritual. É importante também. Este curso é intensamente prático, projetado para permitir que os participantes alcancem o crescimento espiritual e a maturidade. Os resultados devem ser evidentes na vida dos participantes à medida que testemunham mudanças comportamentais, desenvolvimento de caráter, ajuste de atitude e vitórias privadas que vencem nos níveis micro e macro na dimensão da vida. Aleluia! Louvado seja nosso Deus. O curso irá ainda responder a estas questões vitais. O que é a justiça? Como a justiça é alcançada? Qual é a diferença entre o estado de pureza judicial e real? O que é a santidade? Como a santidade é alcançada? Aleluia! Pode-se progredir em santidade? Quais são os papéis do Espírito Santo, da palavra e do sofrimento na formação da verdadeira santidade nas nossas vidas? Aleluia! Meu amado irmão, são assuntos, são aspectos que este curso 120 vai tratar, vai abordar ao longo do nosso percurso. O curso 121 fala sobre o ministério do mercado. Nesses últimos dias, meu amado irmão, minha irmã, tornou-se necessário descongelar a igreja e liberar suas energias latentes. Para que isso aconteça, devemos parar com a prática de ignorar ou diminuir o nível do ministério do mercado. Precisamos também parar o sistema autodestrutivo de assediar aqueles que Deus chamou para o ministério do mercado fora de sua designação gloriosa, a fim de ser um ministro de tempo integral. As questões relevantes que abordarão este curso 121 são: o que é o ministério do mercado? Qual é a base bíblica do ministério do mercado? Quais modelos temos na Bíblia? Quais são as armadilhas e quedas do ministério do mercado? Quais são as provisões divinas para o sucesso no ministério do mercado? Qual é o único facto notável do ministério do mercado na Bíblia Sagrada? Portanto, esses são aspectos que poderão ser abordados nesse curso 121. Curso 122, esse é importante para as nossas irmãs, para nossas mamães. O curso 122 é Mulheres no Ministério. Aleluia! As mamãs, aleluia! Um dos aspectos mais controversos da Bíblia é a interpretação de duas exortações paulinas sobre as mulheres e o ministério público. Somos ordenados a comparar as Escrituras com
com as Escrituras para entender o conselho completo de Deus sobre qualquer assunto. Este curso, Mulheres no Ministério, então tem uma visão holística de todos os mandamentos das Escrituras para estabelecer sua mente de que as mulheres, aleluia, aleluia, minhas irmãs, minhas mamás, as mulheres são chamadas para ministrar, assim como suas contrapartes masculinas, no caso, os homens, aleluia. Cristo, quando deu o seu comando aos discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 18 a versículo 20, nos discípulos havia também mamães, havia irmãs. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide mamães, ide irmãs, evangelizai, idem, batizai, idem, discipulai. Eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para fazer justiça ao assunto, estas questões são colocadas sob os holofotes, a saber, qual foi o contexto em que Paulo acusou as mulheres a ficarem caladas na igreja em Corinto e em Éfeso. Nós vamos cavar fundo. Aleluia! Vamos cavar fundo a este assunto. Paulo reconheceu, recebeu e promoveu o ministério das mulheres. A resposta vai sair quando nós abordarmos neste curso. Qual é a base bíblica das mulheres para funcionar no ministério? Minha irmã, você vai saber neste curso. Que limitações ao ministério de mulheres são dignas de consideração? Você vai saber neste curso. Quais são as peculiares fraquezas que as mulheres no ministério devem reconhecer e lidar com a cruz para garantir a plenitude da liberdade espiritual? Você vai saber desse assunto neste curso. Equilibrar a exigência da casa, ministério e carreira. Você também vai saber como equilibrar a exigência da casa, do ministério e da sua carreira. Peculiaridades difíceis de evitar no ministério das mulheres. Você vai saber nesse curso. Aleluia! Louvado seja Deus pela revelação do Elohim diante do seu trono. Curso 123 trata sobre recompensas dos fiéis. Aleluia! Aqueles que são fiéis a seu cargo serão recompensados no tempo e na eternidade. Este curso explora as profundezas das Escrituras para expor as gloriosas bênçãos que Deus armazenou para os seus remanescentes fiéis que completam suas designações no planeta Terra. Estas questões são pertinentes e que o irmão, a minha irmã, vai saber, vai ter o domínio e vai conhecer. Quais são as recompensas específicas que Deus promete aos seus servos fiéis? Você vai saber responder essa pergunta. De que maneiras essas bênçãos são veladas ou manifestadas por meio de parábolas? Você vai saber ao longo do curso. Como devemos nos relacionar com Elohim, para seu próprio prazer ou por causa do que ele tem que dar? Você vai saber responder essa pergunta ao longo do curso. O que acontece quando as bênçãos do tempo não parecem vir? Ou seja, o que acontece quando nós esperamos uma bênção e a bênção demora a chegar? Você vai saber o porquê nesse curso. O que nós somos ou o que nós devemos fazer quando as bênçãos estão a demorar? Você vai saber responder essa pergunta ao longo do curso. A perspectiva do sucesso de Deus, como ela difere da perspectiva do mundo? Minha irmã, meu irmão, vai poder responder a essa pergunta, vai dominar este assunto ao longo do curso. Aleluia, glória a Deus nas alturas, aleluia, aleluia.
Curso 124. Também muito importante. Casamento cristão e vida familiar. A instituição do casamento tem estado sob ataque constante do diabo e sua cortez, juntamente com uma geração extremamente perversa e auto-opinativa. Esta instituição sagrada foi desfigurada pela pregação permissiva e ensinos promovidos por ministros sem testemunho. É importante determinar a mente de Deus nesta instituição crucial. Uma série de perguntas pede respostas, a saber: o que é realmente o casamento à luz da Bíblia Sagrada? A irmã, o irmão vai saber responder. Quão vinculante é o casamento? O sindicato, uma parceria ou um acordo de conveniência? Você vai saber durante a abordagem desse curso. Quais são os principais aspectos espirituais, sociais, psicológicos, emocionais e econômicos do casamento? Você vai saber responder a essas perguntas e vai dominar este assunto. Questões relativas a esta instituição, também você vai saber sobre este assunto. Como um cristão pode conhecer a vontade de Deus a respeito de quem se casar? Aleluia! Esse é um assunto principalmente para nossos irmãos que ainda não encontraram a noiva, para nossas irmãs que ainda não encontraram noivos. Como um cristão pode conhecer a vontade de Deus a respeito de quem se casar? É muito importante. Você vai saber ao longo desse curso. Quais são as consequências de não ouvir ou ignorar sua escolha? Você vai saber ao longo do curso. Quais são ou qual é o estado casado de que deveria ser? Você vai saber. Divórcio. Um casamento cristão pode ser anulado? Você vai saber responder. Se assim for, sobre que condições? Você vai saber. Separação. Que condições podem ocasionar a separação e quais opções existem para o casal? Você vai saber desta questão neste grandioso curso. Curso 125. Finanças e mordomia na casa de Deus. O curso vai examinar o lugar do dinheiro na casa de Elohim, evitando as exigentes alegações do Evangelho da Prosperidade. Este curso apresenta uma perspectiva bíblica do papel do dinheiro na igreja e como ele financia suas próprias tarefas como uma questão de obrigação, escolhendo quem ele deseja usar como vaso. Aleluia! Assim, responderemos a essas perguntas críticas. O que é o dinheiro? Quão útil é o dinheiro para estabelecer e expandir o reino? Como as finanças do reino são geradas? Quais são os dízimos, oferta e outros investimentos financeiros que os santos podem fazer na igreja? Apoiar aqueles que Deus usa para nos ministrar. Por quê e como? Algumas ofertas e angariações de fundos podem honrar e desonrar Elohim? Você vai saber sobre esses assuntos. Quem deve lidar com as finanças da casa da fé? Quando os lugares de mamão no altar alto são sinais de que algo deu errado com a elevação e exaltação do dinheiro. Ou seja, em outras palavras, quando na igreja o espírito de mamão reina, então algo deu errado com a exaltação do dinheiro na igreja. Você deve continuar a semear um ministério cujas práticas e estilo de vida desonram o nome e a integridade de nosso Senhor Yeshua. Essas perguntas e resposta, meu querido irmão, vai ter a ocasião de responder e dominar. Minha querida irmã vai ter ocasião e oportunidade de responder. Curso 126. Introdução ao aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão é o desejo de ajudar as pessoas a superar seus problemas, encontrar sentido e alegria na vida e tornar-se indivíduos saudáveis e bem ajustados,
tanto mentalmente e emocionalmente. O aconselhamento cristão é diferente do aconselhamento secular. Aconselhamento cristão sobe para outra dimensão. Em contraste com os sistemas psicologicamente integrados, o aconselhamento bíblico procura descobrir cuidadosamente as áreas em que um cristão pode desobedecer aos princípios e comandos da Escritura e ajudá-lo a se submeter amorosamente à vontade de Deus, relata a Associação Internacional de Conselheiros Bíblicos, precisamente daquilo que eles relatam. Neste curso, exploramos as maneiras de ajudar um cristão a aprender como se submeter à vontade de Elohim e assim cumprir seu chamado para levar sua vida à paz e à alegria. Aleluia. Nesse curso, exploramos as maneiras precisamente em outras palavras, os santos precisam saber quando e como procurar a ajuda daqueles dotados e treinados para fazê-lo. Isto exige humildade, transparência e um desejo de ser curado. Portanto, este é um curso que é muito útil, principalmente para aqueles que dirigem congregações, para aqueles que têm o chamado de aconselhar, para aqueles que têm o chamado de exortar. É muito útil este mesmo curso. Meu amado irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Deus pela revelação divina. Tarefa para este curso ou para esta nota de orientação número 12 é, primeiro, por favor, compartilhe como você vê o módulo 3 do currículo do Programa Global de Mentoria e Discipulado. Em outras palavras, qual é a sua opinião? Ou qual é a sua impressão dos cursos que nós acabamos de falar? O que te vem na alma partilhar na lista dos cursos que nós anunciamos aqui? A segunda questão, se você tivesse a opção de listar os cursos particulares que você precisa em ordem de preferência, quais seriam eles? Ou seja, dos 9 cursos que nós acabamos de explicar aqui, se tivesse a opção de listar alguns cursos particulares que você que acha que precisa e é da sua preferência, quais seriam essas? Comente nesse vídeo e explique, meu amado irmão. Aleluia! Estamos no final da nossa nota de orientação número 12, que falamos do módulo C. E há um aviso muito importante e quero exortar meus irmãos, minhas irmãs, por favor, leiam e hajam em conformidade. Primeiro, por favor, seja caridoso. Traga amigos e familiares que o Senhor coloque em seu coração para se tornar parte deste treinamento, meu amado irmão. Mas, por favor, explique que esta sala de aula não é um grupo comum, mas sim um centro de treinamento e equipamento. Gentilmente guie-os até o ponto de se engajar em todas as aulas, em todos os vídeos e responder em conformidade. Por favor, convide seus amigos, convide seus colegas, convide seus familiares para fazerem parte desse treinamento. Aleluia! Em segundo, queremos comunicar, muito importante também, que até dia 1 de julho, domingo, poderemos retirar todos os que estão nesta sala de aula e que não estão engajados com o ensino, estudo, treinamento e equipamento, pois esta turma, meu amado irmão, minha irmã, a turma mestre 2018 foi ordenado por Senhor. Não é um projeto qualquer, pensado assim carnalmente. O Senhor ordenou criar esta turma mestre para um propósito específico. Por isso, todos os irmãos e irmãs que não estão a se engajar, que não estão engajados nesse ensino, nesse estudo, domingo serão retirados desta sala. Ficarão apenas os irmãos que estão empenhados, irmãs que estão empenhadas neste grande treinamento, porque isso foi ordenado pelo Senhor. Então, meu amado irmão, também queríamos explicar a todos os irmãos, muitos irmãos até aqui estão a ter dificuldades de encontrar as aulas por escrito. Por favor, quando estiver na página
do Programa Global de Mentoria e Discipulado, tem no menu em cima, tem um sítio onde está escrito arquivo. Para os que o Facebook dele é português, está escrito arquivo. Para os que o Facebook é em inglês, está escrito file. Então, clique aí onde está escrito arquivo. Assim que você clicar, vai encontrar a lista de todas as aulas que nós tivemos. A partir da aula número 1 até a última aula. Então, aí vai explorando, vai lendo, vai respondendo. E se quiser assistir todos os vídeos nessa página do Facebook, vai no menu Fotos. Aí nas fotos, clique em Fotos, verás todos os vídeos, todas as aulas, vídeo que temos gravados. Então, e ainda mais, se mesmo assim tiver dificuldades, também temos aí o link do YouTube. Todas as aulas áudio estão sendo publicadas também na página Cultura Autêntica do Reino TV, no YouTube. Também podes ir para lá e assistir todas as aulas, pode responder a partir de lá ou responder aqui. Outra alternativa, se ainda mesmo assim tiver dificuldades, por favor, deixe seu e-mail. Nós iremos enviar em formato PDF todas as matérias. Aos irmãos que já forneceram os e-mails, já enviamos a aula número 1, a número 12, já está nos vossos e-mails. Podem abrir os e-mails, abrir os arquivos do PDF e ler a vossa matéria. Portanto, amado irmão, querida irmã, muito obrigado por ter nos acompanhado. Cordiais saudações ao nosso querido irmão Israel Canana, que nos assiste a partir das Lundas, Malange, Shalom. Ao nosso querido irmão Marcelino Fernando a partir de Moscou, Rússia, Shalom. A nossa querida irmã Natália Lourdes, Shalom. Ao irmão Francisco Culiveira, embora um pouquinho atrasado, Shalom. A irmã Jacinta a partir do Namibe, Shalom. Ao irmão Uldene e outros irmãos que nos acompanharam, Shalom, Shalom. Que o Deus da paz vos abençoe, que o Deus da paz continue a vos dar essa sede e fome de embarcar e navegar na sua palavra, porque a sua palavra é vida, a sua palavra escondendo-se nela evitará nos fazer pecado. Vamos orar. Santo Pai, Elohim Adonai El Shaddai é o seu nome. Seja louvado, ó nosso Pai, pela graça e misericórdia que nos concedeu. Muito obrigado pela sua revelação através do Espírito Santo, do seu grande conselho que sai do seu santo trono, para transmitir aos seus filhos, aos remidos, aqueles que o Senhor precisamente chamou e indicou com o seu próprio dedo para estarem nessa turma da cultura autêntica do reino de Elohim, do programa global de mentoria e discipulado. Nosso Rei da Glória, dê força e vontade a todos que estão nessa turma, para que, Senhor, consigam acompanhar, consigam estudar, consigam meditar, consigam pesquisar a sua palavra até o último dia de formação e de treinamento e serem comissionados e enviados ao nosso Rei da Glória, cumprindo o paradigma que o Rei nos revelou de ensinar, treinar, equipar, ativar e liberar com a sua graça, nosso Rei da Glória. Muito obrigado, Pai. Dê saúde a todos e as suas famílias. Abençoe, Senhor, todas as famílias, Senhor Rei da Glória. E que, Senhor, toque nos corações de muitos familiares, de muitos amigos que nossos irmãos irão convidar e que também tenham a mesma sede, a mesma fome de navegar na palavra, na revelação do trono de Elohim. Seja louvado nosso Rei da Glória por tudo, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo isso nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Shalom. Shalom.